gente chegando aqui na Casa do Tribuna, direto de São Paulo para todo o Brasil pela Rede Vida, ao vivo, olha só, ao vivo, 8 horas 34 minutos. Um beijo para você em todo o território nacional. Vamos juntos? Ó, tem gente que foi viajar, tem gente que ficou em casa, tá todo mundo reunido aqui, a família reunida pela Rede Vida, 8 horas 35 minutos. Prepare-se, porque o programa dessa noite, ó, foi preparado de todo o coração para você. Tem também o cirurgião vascular, Dr. Adjaldes Moraes Júnior, falando sobre varizes na nossa pauta de saúde. Ó, vamos falar sobre varizes. Dr. Adjaldes Moraes Júnior, que é cirurgião vascular, vai nos esclarecer as dúvidas. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Doutor, as varizes são mais comuns do que a gente imagina, não é mesmo? Isso mesmo, Fábio. É uma das doenças mais comuns que a gente tem na população. Ela acomete cerca de 1/4 dos homens na fase adulta, após os 40 anos, e pode acometer até 1/3 das mulheres acima de 40 anos. Agora, eu sei que nem todas são aparentes, não é mesmo? Às vezes a gente pensa em varizes e já pensa nos vasinhos aparecendo ali nas pernas e tal. Isso. Nem todas são aparentes, né, doutor? Isso é verdade. O que acontece é que o retorno venoso das pernas, ou seja, o sangue é bombeado pelo coração, ejetado e distribuído para o restante do corpo inteiro. Tá. E na altura do umbigo, mais ou menos, ela é dividida para levar para as pernas. E esse retorno do sangue que está chegando na perna ocorre pelo sistema venoso, tanto superficial quanto profundo. O profundo é responsável pela drenagem de aproximadamente 80% desse volume de sangue que chega nos membros inferiores. E o restante vem pelo sistema venoso superficial. E é nesse sistema venoso superficial que costumam aparecer as varizes. Essas varizes, elas são dilatações anormais dessas veias superficiais, né, com mais de 3 milímetros. Nem sempre elas são aparentes, né? Por isso a gente necessita, às vezes, a utilização de um ultrassom, né, quanto um método diagnóstico para essa insuficiência venosa. Tá, vamos aqui no plasma, que parece ter uma ilustração aqui para o senhor explicar um pouquinho melhor a respeito dessas varizes, não é isso, Tiago? Coloca para a gente aqui, por favor, no plasma. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é exatamente essa ilustração, doutor. Sim, aqui é a representação de uma veia, né? O sangue, ao ser bombeado pela musculatura da panturrilha, ele tem um fluxo ascendente de volta para o coração. Tá. A gravidade sempre tende a empurrar esse sangue de volta, como se fosse uma coluna de água mesmo, né? E essa pressão que a gravidade exerce no sangue, ela é bloqueada por essas válvulas que às vezes que todas as vezes tem nos membros inferiores. Essas válvulas, ao se tornarem insuficientes, ou seja, elas não conseguem ter não se acoplam de forma eficaz, permite o refluxo do sangue. Esse refluxo de sangue acaba aumentando a pressão venosa dessas veias e elas vão se dilatando. Só para eu entender, então, na verdade, a circulação ela vem para cá. Isso, um fluxo ela ascendente. Não pode voltar, é isso? Não deve voltar. Quando ela volta, ela incha nas laterais, isso. Seria basicamente isso? Essa é toda a fisiologia da doença venosa. Tá. Porque a musculatura da panturrilha, ela deveria comprimir, né, essa compressão ejeta o sangue de volta para o coração, um movimento ascendente, e a gravidade sempre exercendo a pressão nessa coluna de sangue, tentando jogar esse sangue de volta para baixo. E a válvula impede esse refluxo. Quando esse refluxo acontece, essa válvula insuficiente acaba aumentando a pressão na parede do vaso, na parede da veia, no caso, e isso leva a uma distensão desse vaso. Essa pressão pode aumentar tanto que leva a um extravasamento de líquido para um espaço entre uma célula e outra, gerando o edema. Entendi. Essa sensação... São aquelas manchas, é isso, né? O edema é as manchas? Não, o edema é o inchaço. O inchaço nas pernas. Ok, tá. Essa veia vai se tornando cada vez mais tortuosa e dilatada e começa a ficar aparente. E ela se torna mais arroxeada e começa a ficar com aquela sinuosidade na pele. Então, essa elevação que ocorre na pele é por essa distensão anormal do vaso. Isso também leva o organismo a entender essa distensão como um quadro de dor. Geralmente, o paciente chega para a gente no consultório referindo a sensação de peso, cansaço nas pernas, tanto pela distensão quanto pelo edema. Você sabe que tem um amigo meu que ele não tem a veia aparente dessa maneira, mas ele tem a gente vê ela saltada da pele, assim, o desenho da veia.
também são situações em que são varizes, é isso? A gente não pode afirmar, principalmente no homem, que se ele tem uma musculatura mais forte, pode ser só uma veia um pouco aumentada, ectasiada. Ela não está doente porque ela não tem um refluxo nela, as válvulas estão competentes. Entendi. Ela pode ser mais aparente, principalmente pacientes que fazem hipertrofia muscular, acaba desenvolvendo a veia um pouco mais, e isso é normal, né? O que importa para nós, na verdade, é o diâmetro associado a essa insuficiência das válvulas. Entendi. Vamos sentar então, doutor? Olha, uma coisa que eu queria perguntar a respeito, por exemplo, daquelas situações em que muitas vezes nós submetemos as nossas pernas ao exercício muito intenso. Elas podem provocar esse tipo de problema? Essa é uma dúvida muito comum no nosso consultório, né? O consultório vascular, 80% ou mais é relacionado a varizes, a insuficiência venosa, por ser uma doença tão prevalente na população. E essa é uma das dúvidas muito recorrentes. A atividade física, né, a hipertrofia muscular, a musculação, o exercício aeróbico, ele ajuda na prevenção, né? Quanto mais forte for a musculatura da panturrilha, ela exerce uma compressão mais efetiva dessas veias, e isso melhora o retorno venoso e previne a formação de varizes. Então, um paciente que tem uma atividade física regular, ele está prevenindo o surgimento de varizes. Entendi. É importante ressaltar que a insuficiência venosa ela é por uma predisposição genética, né, geralmente associada a um histórico familiar já, uma herança familiar. Isso associado a fatores ambientais servem como um gatilho. Quando eu falo em fator ambiental, é o sedentarismo, obesidade, né, atividades laborais de trabalho, por exemplo, a minha profissão, eu sou vascular, eu passo muitas horas, às vezes, em pé numa cirurgia parado na mesma posição. Isso leva a um aumento nessa pressão venosa e pode levar à formação de varizes em quem tem essa predisposição, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha esse tipo de atividade, a gente sabe que são muitos que trabalham assim, sentem aquele cansaço na perna. O que ela pode fazer para relaxar estas veias e trazer um pouco mais de descanso? Qual seria a posição? O ideal seria a utilização, pacientes que passam muito tempo sentado, parado na mesma posição, ou em pé, parados na mesma posição, seria o ideal utilizar uma meia elástica, uma meia de compressão. Aquela que comprime mesmo. E existe uma compressão adequada para cada tipo de paciente, né? E a gente, no consultório, a gente faz uma avaliação através da história do paciente, da profissão dele, e a gente consegue determinar qual é a mais adequada. Mas seria uma meia de compressão e, sempre que possível, orientar esse paciente a fazer pequenas caminhadas, exercitando a musculatura da panturrilha, né? Essa compressão é muito importante na prevenção da insuficiência venosa. Uma dúvida muito frequente também são as mulheres que utilizam saltos muito altos. Sim, é verdade, eu ia falar sobre isso. Esses saltos muito altos, eles na verdade não causam varizes, né? Mas eles geram na mulher que fica muito tempo usando o salto uma sensação de desconforto, de dor, de cansaço, justamente por não ter essa atividade da panturrilha. Quando ela caminha, ela acaba, por o salto ser muito alto, ela não exerce esse movimento de dorsiflexão do pé, inativando a panturrilha, aumentando a dor, o inchaço por conta disso. Agora, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham e vão de transporte público, elas podem caminhar, às vezes, um longo espaço com esses saltos grandes? Então, o ideal é se adaptar no seu estilo de vida de uma forma mais confortável. O salto alto não é que a mulher não possa utilizar, mas o uso frequente diário certamente vai causar desconforto, vai causar inchaço nas pernas. Um exemplo, vamos dizer assim, se a pessoa vai um dia de salto, outro dia seria sem, mais ou menos por aí? O ideal seria ela usar o salto no trabalho, e durante esse transporte ela está usando um tênis, um sapato pouco mais adequado, né? Um pouco mais confortável. Mesmo no dia que ela optou por ter o salto. Existem hoje até alguns tipos de meia que você pode utilizar com o salto, que as mulheres têm uma preocupação estética também, né? E hoje os materiais, a indústria se desenvolveu de uma forma que já fornece alguns materiais que permitem isso. Não sabia disso, não.
Vamos às perguntas dos telespectadores. Claro. Olha, você que está nos acompanhando, nós estamos ao vivo, hein? 9 horas 22 minutos nessa sexta-feira. Eu quero que você participe também das entrevistas. É só você enviar sua pergunta para este WhatsApp, 11 95033 6870. Tem uma aqui já, doutor, da Yolanda de Maringá, no Paraná. Ela fala: boa noite, Fábio, parabéns pelo tema. Eu tenho muitas varizes, doutor, bem grossas. Há 28 anos atrás eu fiz 2 cirurgias, mas saíram outras que ficaram ainda piores. Estava com 63... Não, pera lá. Ela estava... hoje ela está com 63 anos de idade e sente um grande desconforto nas pernas. Ela não consegue nem viajar de ônibus. Ela quer saber se isso traz algum risco para a saúde dela. Muito interessante a pergunta da senhora Yolanda, e ela vai ajudar a gente a esclarecer algumas coisas sobre a doença venosa. A insuficiência venosa é uma doença crônica. Assim como a pressão alta, diabetes, ela não tem uma cura, ela tem tratamento. A cirurgia é um dos tratamentos. Não significa que ela não vá desenvolver no futuro novas varizes ou que a doença venosa dela continue evoluindo. O primeiro passo para a dona Yolanda é passar por uma boa avaliação, né, médica, para tentar definir a etiologia dessa insuficiência venosa. Como a gente conversou aqui, a principal causa seria essa hereditariedade dessa doença, mas a gente tem que avaliar causas secundárias. Outra coisa importante que ela falou é com relação aos riscos que ela corre tendo uma doença que traz tanta perda na qualidade de vida, né? As varizes, elas aumentam a chance de um evento trombótico, né, em relação à população que não tem varizes. Quando eu falo isso, eu estou falando de trombose venosa profunda, né, e suas possíveis complicações. Esses pacientes também têm uma perda na qualidade de vida significativa pela dor e pelo inchaço, comprometendo inclusive a sua capacidade laboral, a sua capacidade de trabalho. É uma das principais causas de afastamento do trabalho hoje, a insuficiência venosa em estágios mais avançados. Outra complicação seria o surgimento de úlceras venosas, que tem uma difícil cicatrização. Ela, por exemplo, já tratou há 28 anos. Isso, ao longo dos anos, leva à formação de pigmentação na pele, né, leva à formação de uma dermatosclerose, a pele vai ficando cada vez mais atrófica, podendo levar à formação de úlcera. Olha, tem uma pergunta aqui muito interessante, ela acho que não se identificou aqui, não colocou o nome. Fábio, boa noite. Eu gostaria de saber, doutor, sobre câimbras nas panturrilhas. Minha mãe tem muitas varizes, e eu estou acima do peso. Ela pode causar, tem 56 anos de idade. As câimbras causam varizes? Na verdade, é o contrário. As varizes podem ter como sintomas a sensação de câimbra, a sensação, por essa distensão venosa que a gente falou anteriormente, ela pode ter uma sensação, o organismo dela entender isso como câimbra. Outra coisa que ela falou interessante aí também é sobre a obesidade. É um dos fatores de risco para a mulher, a obesidade. Se ela está acima do peso, a chance dela desenvolver varizes é maior. E as que tem? As que tem, ela deve... Aí é sempre avaliar caso a caso, né? Para a gente não generalizar as situações. Mas, no caso dela, é bom passar por uma avaliação do cirurgião vascular e provavelmente ela terá uma conduta de fazer um ultrassom, determinar a insuficiência venosa e, se for a indicação, realizar uma cirurgia de varizes ou ter um tratamento clínico. Olha, quando você for enviar a sua questão, por favor, coloque o seu nome e a cidade de onde você está falando, porque não vem aqui o nome para a gente no WhatsApp, tá bom? A Márcia está perguntando o seguinte, doutor, ela disse que fez uma cirurgia de varizes há um mês atrás e ela ainda sente muitas dores nas pernas. Ela está perguntando se isso é normal, o pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico depende muito do que foi feito na cirurgia. Por exemplo, alguns pacientes a gente tem que retirar a veia safena. Muitos pacientes até imaginam que a veia safena é do coração. Na verdade, ela se localiza na perna, desde a região da virilha até o tornozelo, é a maior veia que a gente tem no corpo.
Essa insuficiência da veia safena pode indicar uma cirurgia de retirada dessa veia, e essa é uma cirurgia de médio porte, seria uma cirurgia de maior porte do que só retirada de veias varicosas colaterais. Quando eu falo disso, quer dizer que tem que fazer uma incisão, um corte na região da virilha, tem que fazer um corte na região do tornozelo, a gente passa uma vareta e retira essa veia. Isso é muito traumático para o paciente e pode levar a um quadro de dor mesmo após 30 dias de pós-operatório. Essas dores tendem a ir diminuindo, né? E é importantíssimo no pós-operatório seguir as orientações, principalmente com a utilização da meia elástica e repouso, né, que é importantíssimo nisso. Doutor, muitas pessoas não gostam de usar essa meia elástica, dizendo que comprime muito, aperta as pernas, dá desconforto. É normal esse tipo de reclamação, é? É normal, é bem comum no consultório e é real, né? Não é confortável no início, o paciente ele fica um pouco, se sentindo um pouco mal, acaba não aderindo tanto ao tratamento. O que a gente faz? Hoje a indústria também se desenvolveu nesse sentido, a gente utilizar meias que tem eles falam que tem um efeito climático, que elas têm uma sensação de não esquentar tanto, né? Tá. Outra opção que a gente pode utilizar, as meias hoje são muito diversificadas. Como eu expliquei, as mulheres podem usar até para sair à noite, porque elas são transparentes, né? Então, a indústria foi criando artifícios que permitem que o paciente tenha uma aderência melhor ao tratamento. Tá. E realmente causa um desconforto, mas é essencial no tratamento de quem tem doença venosa. Vamos à pergunta que vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ó, um beijo para vocês, obrigado pela grande audiência aí de Belo Horizonte, viu? Olha, pergunta, Fábio, por favor, ao doutor. Eu tenho distrofia nas pernas, panturrilha, não funcionam, a panturrilha não funciona. O que pode ocorrer futuramente? Pois hoje eu não sinto absolutamente nada. Eu tenho 51 anos de idade. É o Reinaldo que está perguntando. Então, mais uma vez a gente não pode generalizar, mas o caso de uma distrofia muscular, imagino que ele tem uma hipotrofia, né, a musculatura dele não é tão desenvolvida, isso não quer dizer que ele vai ter varizes por não ter uma bomba da panturrilha tão efetiva. Né? O ideal talvez seja a utilização de uma meia elástica para prevenção do surgimento dessas varizes, mas tem que ser avaliado caso a caso. Tem que ir lá e tem que passar, não tem jeito, não é isso? Olha só, tem muitas questões chegando aqui relacionadas às complicações das varizes. Eu vou fazer vou dar uma ampliada nisso, né? Vou para os mitos e verdades, pode ser? Claro. Então, por exemplo, pessoas que têm varizes podem cruzar as pernas? Podem cruzar, não tem problema nenhum. Não existe uma relação entre o paciente que cruza muito tempo as pernas com o surgimento de varizes. Por exemplo, pessoas que muitas vezes encontram varizes numa perna, necessariamente ela vai ter na outra? Não, isso é uma pergunta interessante também, porque na nossa avaliação em consultório, muitos pacientes às vezes chegam para nós referindo varizes apenas em uma perna, né? E a gente chama a atenção essas varizes anômalas num membro só, e a gente procura investigar com mais refino um fator de compressão extrínseca, uma compressão, não uma causa genética apenas, mas uma causa secundária a uma compressão, geralmente uma compressão que fica dentro da cavidade abdominal, que leva à formação dessas varizes. Porque comprime a veia, dificulta o retorno venoso, acaba aumentando a pressão dentro dessas veias, dilatando e tornando varicosas essas veias. Agora, no caso, só existem varizes nas pernas ou em outras partes do corpo também? Podem existir varizes em outras partes do corpo, mas a fisiologia, a etiologia desse surgimento de varizes, ela depende de cada local onde ela está se estabelecendo. Por exemplo, no membro superior pode ter uma etiologia bem diferente de membros inferiores. Quer dizer, existe a presença da varize, mas de uma maneira diferente. Diferente. É isso? Por exemplo, a trombose é uma das causas secundárias de formação de varizes. Tá. Você pode ter trombose na cava superior e ter varizes em membros superiores. Você pode ter uma trombose no membro inferior e isso levar à formação de varizes no membro inferior. Mas você também pode ter uma compressão por algum tumor na região superior do tórax que leva à formação de varizes nesse membro. Então, cada caso tem que ser avaliado. Cada região do corpo pode ter sua etiologia diferente. O Matheus, lá de Canoão, Bahia, está fazendo uma pergunta também muito interessante. Se quem tem varizes é normal sentir tonturas?
Não é um dos sintomas comuns das varizes. Os sintomas mais comuns das varizes geralmente são o edema, né, o inchaço nas pernas, associado a uma sensação de peso e cansaço nas pernas. Vamos a mais uma dos mitos? Vamos. É verdade que quem tem varizes, por exemplo, no verão tem as pernas mais inchadas? Isso é verdade. Com o calor, as veias tendem a se dilatar mais. As veias participam também da termorregulação do nosso corpo. Então, por serem muito superficiais, elas acabam permitindo a perda de calor, né, fazendo essa troca de calor com o meio ambiente e permitindo um resfriamento do corpo. Tá. Por isso acontecer, ela acaba se distendendo mais, essas veias que já são doentes, ao se dilatarem mais, causam mais sintomas, mais dor, mais inchaço nas pernas. Quer dizer, existe alguma coisa que pode ser feito, por exemplo, para minimizar esse efeito ou não? Então, a gente sempre orienta os pacientes que, assim que tem doença venosa, sempre que possível, colocar as pernas um pouco mais elevadas, acima do nível do quadril, né, ficar em repouso e com as pernas para cima, ter uma atividade física regular, tentar controlar o peso, estar sempre numa faixa de peso adequada para o seu perfil e usar a meia elástica no trabalho, principalmente quando tem essa exposição, um trabalho onde passa muitas horas em pé ou sentado. Vou aproveitar aqui a pergunta da Fátima Rodrigues de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, para fazer essa questão também ampliada. A ardência tem relação direta com as varizes, a ardência nas pernas? Tipo, sentir a perna queimar? As varizes causam muito esse sintoma de sensação de queimação. A gente diz uma sensação de parestesia, uma sensação de que a perna está esquentando muito. Isso é muito comum nas varizes. Quer dizer, é natural que se sinta essa queimação. Isso. Dentro desse quadro de insuficiência venosa, é um dos sintomas esperados. Tá certo. Queria agradecer, doutor Adjaldes Ribeiro de Moraes Júnior, que é cirurgião vascular, pela sua presença. A oportunidade. Foi muito bom tê-lo nessa noite. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado.